Esse cromossomo tem 2 satélites. Isso não é muito comum entre os cromossomos. Satélites são raros entre os cromossomos. Então, normalmente eu teria braços e as cromátides. Os braços ou as cromátides estão fundidas, unidas, por uma estrutura central chamada de centrômero, ou constituição primária. O centrômero é formado de heterocromatina. Os braços de eucromatina. Nossos genes, aqueles que compõem nossas características, estão todas distribuídas na eucromatina, nos braços. Legal? Pode existir também constrição secundária. No caso desse cromossomo, ele tem 2 constrições secundárias. Uma em uma extremidade, outra em outra extremidade. Por coincidência, esse cromossomo ainda apresenta um satélite. Constrição primária sempre será o centrômero. Constrição secundária pode ser a constrição de um satélite. A extremidade do cromossomo, sem o satélite, por exemplo, a extremidade do cromossomo é chamada de telômero. Pesquisas indicam que na região dos telômeros existem ali códigos genéticos que estão envolvidos com a nossa velhice. Ficamos velhos por causa das pontas dos cromossomos. Eu já sugeri para a Organização Mundial da Saúde para cortar os cromossomos nas suas extremidades, que ninguém fica velho, ninguém morre. Me sacanearam. Isso é impossível, né, gente? Não podemos perder um gene sequer. É a lei da vida. Nascemos, crescemos, reproduzimos, é essa fase que está todo mundo, basicamente, e envelhecemos. E morremos para deixar lugar para outro. Porque o planeta Terra não cabe muita gente, não, viu? Temos que dividir ainda com o capim, com o boizinho, com o passarinho. Não vamos ser egoístas. E agora vamos falar dos tipos de cromossomos. Os cromossomos podem ser divididos basicamente em 4 tipos. Você está vendo aí na tela que essa classificação se baseia na posição do centrômero. Lembra do centrômero? Aquela bolinha formada de heterocromatina no centro do cromossomo? Esse centrômero, se tiver muito na extremidade ou no meio, vai fazer com que o cromossomo ganhe nome. Quando o centrômero se localiza no centro, onde os braços têm o mesmo tamanho, nós temos o cromossomo metacêntrico, um X perfeito. Quando o centrômero está um pouco deslocado para um dos lados, o cromossomo passa a se chamar submetacêntrico. Quando o centrômero está bastante deslocado para um dos lados, onde se evidencia um braço muito curtinho e um braço muito longo, temos o cromossomo acrocêntrico, um cromossomo sem centro. E quando o centrômero está em evidência em um dos lados, ou seja, não existe braço sobre ele, enquanto que o outro lado apresenta um braço muito comprido, nós temos o cromossomo do tipo telocêntrico. Essas seriam as principais informações sobre cromossomos. Você tem que sair dessa aula com a seguinte ideia. Cromossomo é DNA. DNA contém os genes. Cromossomo é uma estrutura que se organiza para guardar os genes, para que assim esses genes possam passar de um corpo para outro. Como você acha que é mais fácil transportar palitos de fósforo? Todos eles na tua mão ou guardadinhos dentro de uma caixa? Qual é a chance de que todos os palitos vão chegar no ponto que você quer? Os que estão todos guardados na caixinha ou que estão na tua mão? Essa foi a ideia. Os genes expostos poderiam ser perdidos ou danificados. Assim eles foram todos guardados dentro de uma caixinha, empacotados, chamados de cromossomo, e agora vai passando para onde quer. Dentro do espermatozoide, no óvulo, e assim todas as nossas características estão protegidinhas, compactadas e podem ser transportadas para lá e para cá. Tudo bem? Vou te fazer agora um comparativo, para você ver a variação dessa perfeição. Vem cá, Bea, vem cá, vem cá. Vem cá. Cleidinha, vem aqui, venha, Cleide. Vamos fazer aqui um comparativo bacana. Humberto, vem cá, Humberto. Isso. Ajeita aí e vem aqui. Vem aqui logo. Vem aqui, Humberto, junta aqui. Olha só. A Cleide, representante do sexo feminino, né? Com suas características bem definidas. Eu, o Beazão,
e Humberto. Observem as características do Humberto, que são bem diferentes da do BA, bem diferentes das minhas, e nós três, bastante diferentes da Cleide. Mas nós conservamos aquilo que nos define como humanos. Sabe por quê? Porque nós quatro, e todos nós, temos os mesmos cromossomos, os mesmos genes. A diferença está em como esses genes trabalham. E aí define a Cleide, define o Fernando, define o BA e define o Humberto. Tudo bem? E aí, a perfeição, a Bibi. Legal? Vamos lá que agora eu vou falar de cariótipo. Obrigado, turma. Nós temos, então, um cariótipo. O cariótipo deles, o meu cariótipo, significa dizer o conjunto de todos os meus cromossomos. Ou seja, eu tenho um grupo definido de cromossomos, assim como o BA tinha, assim como a Cleide tinha, assim como todos nós, os seres vivos, temos. É esse conjunto fixo de cromossomos que define a espécie. No meu corpo, em cada célula minha, existem 46 cromossomos. No seu corpo, em cada uma das suas células, existem 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Isso é o seu cariótipo. Legal? Nos meus gametas, nas minhas células sexuais, eu tenho não 46, mas 23 cromossomos. O cariótipo do meu espermatozoide é 23. O cariótipo de qualquer outra célula minha é 46. Cariótipo normal. Pares de cromossomos. Observem o número. Esse número é o nome deles. Assim como o meu nome é Fernando, o nome desse par de cromossomos é 3. Desse par é 4. Desse par é 18. Desse par é 22. Os cientistas sabem, os geneticistas sabem, quando estão diante de um cromossomo 22, ou de um cromossomo 8, ou de um cromossomo 1. Os genes que estão nesse cromossomo 1 não se encontram no 18, nem no 22. Cada grupo tem o seu código genético. Tudo bem? Esse cariótipo aqui se define como sendo de uma mulher, porque eu tenho 2 cromossomos X. Então a mulher tem 22 pares de cromossomos não sexuais, chamados de cromossomos autossômicos, e um par de cromossomos sexuais, chamados de alossômicos. O homem, então, tem 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos alossômicos, sendo um X e um Y. Ou um X e um Y. Tranquilo? É no cromossomo Y que estão genes que definem a sexualidade. Nesse cromossomo Y existem um código de genes que vão determinar a produção de testosterona, um hormônio, e que vão virilizar, masculinizar um corpo. Nas primeiras fases do embrião, não dá para saber se é homem, se é mulher. Mas aí, se esse embrião tiver nas suas células um Y, ele começa a determinar a produção de testosterona e a sexualidade então se define. Legal? O Y então é um cromossomo importante para a determinação do sexo. Na mulher, como ela tem 2 X sexuais, um desses X se atrofia, não se forma, não se organiza em forma de cromossomo X. Ele fica o tempo todo compactadinho na forma de cromatina. Então, os geneticistas chamam isso de um fator determinante do sexo. A mulher, quando vai fazer uma análise de cariótipo, ela tem que apresentar uma mancha negra, lá na foto de cariótipo. E essa mancha negra é chamada de cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr. Lembra daquela judoca de Nancy Silva? Coitada. Foi colocada em tese se ela era homem ou mulher, não sei o quê, coitada. Quando ela fez o seu cariótipo, se definiu e se apresentou a cromatina sexual e ela era mulher. Tudo bem? O homem não apresenta a cromatina sexual, porque ele só tem um X sexual e o outro é o Y. A mulher apresenta a cromatina sexual, porque ela tem 2 X e não pode. Pela lei da compensação, 2 X sexuais. Pela lei da compensação, um atrofia e o outro se forma.
Vamos ver agora um cariótipo anormal, com síndrome de Down. Estão aqui os pares de cromossomos, lembrando que isso aqui é o nome dele, do par. E aqui, por exemplo, deveriam ser um par, mas não é par. Aqui tem uma tríade. Existem 3 cromossomos. O par número 21, que deveria ser um par, apresenta 3 cromossomos. Um cromossomozinho de nada vai causar um problema sério no organismo portador deste cariótipo. Agora, eu vou falar que ainda existem 2 modos de classificar cariótipo. O cariótipo haploide e o cariótipo diploide. O cariótipo haploide é aquele onde os cromossomos não se apresentam em pares, mas sim em unidades. É um cariótipo muito simples. Se eu tenho um cromossomo grande, eu não tenho o seu parceiro. Eu tenho apenas um cromossomo grande, por exemplo. Se eu tenho um cromossomo pequenininho, eu não tenho o seu parceiro. Ele está isolado. Isso não é aberrante, isso é comum na natureza. Por exemplo, os meus gametas apresentam um cariótipo haploide. Mas as células do meu músculo apresentam um cariótipo diploide. Um cariótipo diploide é o contrário do haploide. Apresentam-se em duplas diploide. Se eu tenho um cromossomo grande, eu vou ter o seu parceiro. Se eu tenho um cromossomo pequenininho, eu vou ter o seu parceiro. Esse cariótipo diploide se forma depois de uma fecundação, onde um gameta masculino, uma célula masculina, vai levando, exemplo da espécie humana, vai levando 23 cromossomos de modo haploide, e aí vão se encontrar, o espermatozoide vai se encontrar no óvulo, onde lá já existem 23 cromossomos de modo haploide. Quando o espermatozoide se une e se funde ao óvulo, fecundação, os 23 masculinos vão agora se parear, né? Ficar lá dentro do núcleo do óvulo e vão se juntar com os 23 da fêmea. E a partir de agora, aquele novo ser que vai se formar, ele vai ter um cariótipo diploide, com 46 cromossomos. Tranquilo? Belezinha? Bem, agora vamos chamar uma entrevista, né? Onde a gente vai fazer umas perguntas para os jovens, para eles saberem, para a gente saber se eles sabem, né? O que é um gene, o que é um genoma, o que é um cromossomo, etc. Vamos lá. E aí, você que é um gene, sabe onde se encontra o gene? Não. Acho que nasce a aula. No Em núcleo que da lugar célula. da célula? No núcleo. No núcleo? É. Mas em que lugar no núcleo? Ah, no núcleo do núcleo, tá ligado? Não, no cromossomo. No cromossomo. E o que é um cromossomo? Putz, daí... Ah, onde tem DNA, RNA, transmissor...